Haddad altera a meta pela milésima vez, mostrando que o Brasil tem ampla capacidade de cavar mais fundo. Juízes da Lava Jato são afastados e a revista Fórum fala em prisão. Poderemos inaugurar mais uma classe de perseguidos e onda de repressão no Brasil vira destaque internacional. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Apenas os cegos ideológicos não enxergam que estamos caminhando para uma recessão. Claramente o gás do ex-governo acabou. E operando em um mundo repleto de conflitos, o PT não conseguirá surfar em nenhum boom. Na verdade, o único boom será das contas públicas. Haddad havia alterado as projeções muitas vezes, mas com certeza a melhor foi no começo do ano de 2023. Ao reafirmar o compromisso com a nova âncora fiscal, ele afirmou que não aceitaria absurdos, como por exemplo um rombo de 220 bilhões. No final de 2023, ele superou o absurdo, com um rombo superior a 230 bilhões. Sua fala foi no contexto do orçamento. O Congresso carimbou um valor alto, no pior cenário possível, 220 bilhões. Na época, Haddad afirmou que isso não iria acontecer. Em fevereiro, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se mostrou surpresa com o ministro Haddad. Segundo ela, um grande parceiro. Na época, a promessa da ministra foi: só vamos crescer quando fizermos o dever de casa. A reforma tributária, um novo arcabouço fiscal e a mensagem ao empresário de que temos um ambiente seguro. O arcabouço foi um verdadeiro tiro no pé, já que a medida dependia exclusivamente da arrecadação, que não veio. No final de junho, Haddad falava em rombo de 100 bilhões. Era ruim, mas o ministro projetava o velho otimismo petista, interpretado por alguns como mentira. Em agosto de 2023, a promessa de déficit zero para 2024 deixou de ser um panfleto pró-Lula. Nessa época, Haddad já usou da velha máxima do PT e culpou o antigo governo, que lhe deixou um saldo positivo de 54 bilhões. O governo Bolsonaro não foi perfeito e nem poderia ser. Afinal, no parlamento, a bancada do PT era forte e conseguiu barrar inúmeros projetos. Mesmo assim, levando em conta as mazelas do Congresso e de uma pandemia, Paulo Guedes foi um verdadeiro milagreiro, sendo o único a mostrar que o Brasil poderia viver sem os juros exorbitantes. Eu acho incrível como ainda há aqueles que acham que o Brasil pode sobreviver sem um pacto federativo, uma revisão completa de país. Basta jogar na mesa o histórico do nosso PIB em comparação a outros países e as dívidas da máquina pública, que estão em bola de neve. Bom, fim do jogo. Persistir nesse modelo é sacrificar o país. A projeção de quem errou feio agora é de um saldo zero para 2025. No começo do ano era de 0,5 positivo. E aqui eu preciso corrigir o globo. Não existe déficit zero. Zero é nulo, nem positivo, nem negativo. Porém, tudo isso é pura fantasia. A coisa está feia. Já estava feia quando Bolsonaro assumiu. O ex-governo colocou o país na UTI. Agora, desligaram os aparelhos. Qualquer bom analista que pegue as projeções crescentes em bola de neve sabe que a projeção de Haddad é mais uma mentira. A CNN publicou: imagem de compromisso fiscal do governo sai arranhada e déficit zero pode vir apenas em 2032. Dizem economistas.
E mais uma vez, déficit zero é uma invencionice. Na matéria é afirmado: o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, apresentado pelo governo federal nesta segunda-feira, gerou ceticismo entre analistas e incertezas com relação à possibilidade de entrega dos números previstos pelo Ministério do Planejamento. O economista-chefe da Warren, Felipe Salto, analisou o cenário e projetou o saldo nulo apenas em 2032. Entendem os que nossos cenários continuam mais prováveis neste momento, partindo-se de um déficit primário de 0,79% do PIB em 2024, 0,77% do PIB em 2025 e atingindo o zero apenas entre 2032 e 2033. O arcabouço fiscal foi um grande erro e, na verdade, pode gerar problemas ainda maiores se a economia piorar. Ainda mais. Lula está aumentando o salário, acreditando que melhorará a economia. Entretanto, a única garantia nesse processo é o aumento natural de todas as despesas públicas, que são atreladas ao salário. O atual contexto político e econômico do país, somado a fatores externos de conflitos, fez o dólar disparar e as bolsas caírem. É muito desastre em tão pouco tempo. E o ministro Haddad teve a cara de pau de culpar o considerado melhor presidente de um banco central do mundo. Neste contexto, figuras proeminentes do mundo político estão clamando pelo retorno de Donald Trump, o político que surpreendeu com o mais amplo período de estabilidade dos tempos modernos. Guga Chakra foi um que afirmou que o mundo ficaria melhor sem Trump. Talvez ele seja um adepto da metodologia de Haddad, um método sem método. No Twitter, sobre a sua última análise, eu afirmei: seguidor de Miriam Leitão, pode ter ou não uma guerra. Quem diria que análises tão ambíguas poderia ter um público? Ou não. Guga realmente inaugurou a era da análise do gato de Schrödinger. Talvez paguem por esse tipo de análise, pela emoção de descobrir se é útil ou não. Essa, com certeza, não foi. O Brasil não pode continuar neste caminho, mas para piorar, temos um outro inimigo, aqueles que colocaram o PT no poder. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar Gabriela Hadid e o atual magistrado responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba, juiz Danilo Pereira Júnior. Os juízes Carlos Eduardo Thompson e Loraci Flores também foram afastados. O Conselho, através do ministro Luiz Felipe Salomão, avaliou que a proposta da Fundação Privada da Lava Jato foi realizada com informações incompletas e informais. Reforçar que a força-tarefa da Lava Jato tinha planos de criar uma fundação de combate à corrupção, através de um acordo envolvendo a Petrobras, os Estados Unidos e uma multa bilionária. Na decisão contra os magistrados, há um erro grosseiro ao afirmar que houve interpretação ideológica ou moral em crenças pessoais ou opção política dos magistrados. Pelo tamanho da perseguição, todos estão vendo que é bem ao contrário. A Associação dos Juízes Federais do Brasil ficou surpresa com a decisão do corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. A associação acredita que a decisão será derrubada pelo plenário. Mas, segundo a revista Fórum, Gabriela será presa. Bom, se for por desejos políticos, quem sabe? Assim teremos mais uma classe de exilados que já possuem empresários e jornalistas. Afinal, a juíza Ludmila Lins não seria mais um caso isolado.
A censura e a opressão já estão nas páginas do The Wall Street Journal, com destaque para Elon Musk. Elon Musk resiste à censura brasileira. É uma briga entre um tribunal superior politizado e os críticos do presidente de esquerda. Na matéria é afirmado: a investigação tem como objetivo descobrir uma suposta conspiração não de comandos armados, mas de locutores. O juiz Alexandre de Moraes quer que a plataforma Twitter de Musk bloqueie declarações de usuários brasileiros que o judiciário considere notícias falsas. Musk decidiu resistir a essa censura, tornando-o alvo dos promotores federais. No X, Elon Musk publicou: as leis dos Estados Unidos impedem de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que Alexandre de Moraes está a exigir que façamos. A página governamental do X afirmou: a Corporação X foi formalmente intimada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre as ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil em relação à moderação de conteúdo. Para cumprir suas obrigações, de acordo com a legislação dos Estados Unidos, a Corporação X respondeu ao comitê. Os Estados Unidos terão parte da verdade em mãos. Isso poderia ser a gota d'água que inaugura uma era de sanções diretas ou indiretas contra o Brasil. Nem mesmo no regime militar houve tantos problemas denunciados diretamente por americanos nos Estados Unidos como temos visto recentemente. O Economist também soltou uma bomba que com certeza resultará em sanções não impositivas para o Brasil. Isso reforça que não há mais um governo, muito menos justiça no país. Tudo é apenas um consórcio partidário de ideologias e paixões que acham que a China é um exemplo de país.